Ebulioscopia. Primeira coisa, o que é ebulioscopia? Ebulioscopia, vamos usar um exemplo bem prático. Vamos supor que a gente esteja preparando o café e para preparar o café, a água precisa ferver, né? A água ela ferve a 100 graus Celsius. Esse é o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Mas vamos supor que essa água esteja fervendo e a gente adiciona açúcar nela. As partículas do açúcar vão retardar essa ebulição, ou seja, vai precisar uma temperatura maior que 100 graus para acontecer a ebulição dessa solução. E essa elevação de temperatura que nós chamamos de ebulioscopia, tá? A fórmula básica utilizada nos cálculos da ebulioscopia é essa aqui, ó. ΔTe igual a T menos T2. O que significa esses termos, né? ΔTe é a elevação do ponto de ebulição, o T é a temperatura de ebulição do solvente na solução, e o T2 é a temperatura de ebulição do solvente puro, ou seja, quando uma solução for aquosa, que é uma solução de água, a temperatura de ebulição vai ser 100 graus, um solvente puro que não tem soluto, certo? Só que existem outras características nesses problemas também. A gente pode encontrar a constante ebuliométrica. O que é uma constante? É um valor fixo, né? Isso vocês já devem ter visto em matemática. E a molaridade. Isso a gente chegou a ver em sala, né? Como calcular a molaridade de uma solução, de uma substância. Caso a gente precise calcular um desses termos, a gente usa essa formulazinha aqui. ΔTe, que é a elevação do ponto de ebulição, igual a constante ebuliométrica vezes a molaridade, tá? E se o exercício não fornecer a molaridade, a gente pode calcular ela usando essa formulazinha aqui, que é a molaridade, que nós representamos com W, igual a M1, que é a nossa massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes a massa do solvente. Nesse caso, na ebuloscopia, a gente trabalha com quilogramas. Vocês lembram que quando a gente trabalhou com concentração de soluções, a gente trabalhava sempre em litros, né? Quando o volume estava em ml, a gente tinha que transformar em litros. Aqui, muitas vezes, o nosso volume vai estar em gramas, então a gente vai ter que transformar ele em quilogramas, que é a mesma coisa dividindo por 1000, tá? Agora, se o nosso problema, se a gente encontrar no nosso problema todos esses termos, a gente usa essa fórmula geral aqui da ebuloscopia, que é o T menos T2, igual a constante ebuliométrica, vezes a massa da nossa solução, dividido por M1, que é a nossa massa molar, né, vezes M2, que é a nossa massa do solvente. Deixa eu permitir aqui. Oi, João, tudo bem? Bem-vindo. Então, vamos continuando. Agora, vamos colocar essas nossas formulazinhas num exemplo. Vamos lá. Exemplo 1. Uma solução aquosa de sacarose apresenta concentração molar de 0,90 gramas por mol. Calcule a elevação do ponto de ebulição sofrida pela água em graus Celsius, sabendo que a constante ebuliométrica é 0,52 graus Celsius por mol. Pessoal, uma coisa que vocês precisam prestar bastante atenção, isso seja na química, na física ou na matemática. Quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar os dados que esse problema está nos dando. Se a gente separar isso, fizer isso, metade do caminho já está pronto. Depois é só usar a fórmula que vai representar tudo isso e calcular. Tá? Então, vamos ver os dados que esse exercício está nos fornecendo. A gente tem a molaridade, né, ó, concentração molar, que é 0,90, e temos a constante ebuliométrica, que é 0,52 graus Celsius por mol.
E o que o problema está pedindo para a gente? Ele está pedindo para calcular a elevação do ponto de ebulição. Então, que formulazinha que a gente usa? Essa aqui, né? Que é para calcular a elevação do ponto de ebulição. Nos nossos problemas, eu sempre vou estar deixando a fórmula que vocês vão usar naquele exemplo, naquele exercício, tá? Porque cada exercício pode ser uma daquelas formulazinhas. Não necessariamente vai ser a mesma em todas. Tudo depende do que o problema está pedindo. Nesse caso, ele está pedindo a elevação do ponto de ebulição, e nós temos os dois dados que a gente utiliza para calcular isso, que é a nossa formulazinha, ΔTE igual a constante eboliométrica vezes molaridade. Então, substituindo os dados na nossa formulazinha, a gente vai ter um resultado da elevação do ponto de ebulição igual a 0,468 graus Celsius. Tá, pessoal? Vamos para mais um exemplo aqui. Esse exemplo é de vestibular. Geralmente, nos vestibulares, cai bastante questões sobre ebullioscopia, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Vamos lá. Exemplo 2. 12 gramas de uma substância X dissolvidos em 50 gramas de água sob pressão normal entram em ebulição a 100,12 graus Celsius. Qual é o valor da massa molar de X? Outros dados que o problema dá para a gente. Constante ebuliométrica da água igual a 0,52 graus Celsius por mol, tá? Então, vamos separar os dados que o nosso problema tem. M1, que é a minha massa do soluto, que é 12 gramas. A minha massa molar é o que eu quero descobrir. A minha massa do solvente é 500 gramas. Ó, aqui está em gramas, eu preciso transformar em quilogramas, então eu vou dividir o meu 500 por 1.000, vai ficar 0,5 quilogramas, tá? A minha constante ebuliométrica, que é 0,52 graus Celsius por mol. A minha temperatura da água, que é 100 graus, a água ela entra em ebulição a 100 graus, e a minha temperatura da ebulição com a mistura, já que a temperatura da solução, quando a gente já tem o solvente, que é 100,12 graus. Aqui tem que prestar atenção nessa diferença, pessoal. A 100 graus, eu ainda não adicionei o meu soluto, por isso é 100 graus. Aqui, que é 100,12 graus, eu já adicionei o meu soluto, por isso a temperatura de ebulição vai crescer, tá bom? E qual a formulazinha que a gente usa para calcular isso, então? Como a molaridade e a variação da temperatura não foram fornecidas, a gente usa a fórmula geral. Temperatura menos temperatura 2 igual a constante ebuliométrica vezes a massa do soluto dividido pela massa molar vezes a massa do solvente. Substituindo todos os nossos dados na formulazinha, a gente calcula aqui, né, utilizando a matemática, a minha massa molar vai ser 104 gramas por mol, tá, pessoal? Voltando, eu vou insistir bastante nisso. Sempre analisem o que o problema está nos dando, os dados que a gente tem e o que ele está pedindo. Vocês separando os dados que tiver no problema e substituindo na fórmula que eu vou estar disponibilizando, não tem erro, tá? Vocês vão